Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 1º de maio, aquele feriado, né? O tempo até esquentou um pouquinho e nós estamos aqui para mais um vídeo. E o nosso vídeo de hoje é o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, vídeo pós-jogo. Botafogo 4, Capital, lá do Distrito Federal 0. É a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. O próximo jogo será lá em Brasília, provavelmente no estádio Mané Garrincha. Este jogo de ontem foi no Engenhão. Bom, o nosso vídeo de hoje deve ser um pouco mais curto, porque não temos muito o que analisar. O técnico Renato Paiva realmente entrou com uma escalação bem modificada. Eu não esperava, eu dei a minha escalação, né, a escalação do canal, mas o técnico Renato Paiva teve uma outra visão e entrou com um time bem modificado. E, na minha opinião, até um time razoável. Um time razoável para enfrentar o Capital, que não era um time dos mais fortes. Mas, como nós sabemos, mesmo você tendo aqueles jogadores treinando juntos, no time reserva, quanto time titular. Você sabe, né? Quando tem aquele treinamento, você tem um time A e um time B para treinar, para você poder colocar ali as suas ideias. Então, esse time B, que treina junto realmente, é muito diferente quando você tem um time A que joga junto. Treinar junto é uma coisa, jogar junto é outra coisa totalmente diferente, por causa do ritmo. Né? Por causa do ritmo, por causa da execução das jogadas, de execução das táticas, né? Então é muito diferente. Quando você não tem o ritmo de jogo, fica difícil para você colocar em prática a estratégia, porque você não tem ritmo e você não tem um entrosamento suficiente de jogo, né? Uma coisa é você dar um passe com um cara que fica te marcando a 2 metros. Outra coisa é você dar um passe com um cara que está te marcando em cima, ali a 30 centímetros de distância de você. Então é muito diferente. E aí o Botafogo, no primeiro tempo, fez logo 1-0, né? Um gol de pênalti, bem marcado. O Alex Telles bateu, fez 1-0. E o Botafogo depois teve dificuldade em aplicar, né, em executar aquelas tarefas, aquelas estratégias, aquelas situações que foram treinadas. Então o Botafogo teve essa dificuldade. Logo no primeiro tempo também, nós tivemos ali a contusão do Alexander Barbosa. É uma fatalidade, isso poderia acontecer em qualquer local. Poderia acontecer no treino, porque foi um choque, mais ou menos, e o jogador do time adversário acabou caindo em cima da perna do Alexander Barbosa, que saiu. Inclusive, nós vimos lá no final do jogo, ele já com aquela bota, né, imobilizadora, para não agravar. Vai fazer exames hoje para ver qual é a real condição, a real situação daquele trauma. Então, temos que aguardar. Ou ainda não foi divulgado. Então, o Botafogo teve essa dificuldade. Já no segundo tempo, começou com a mesma formação, só com aquela substituição do David Ricardo, que entrou no lugar do Barbosa. O Botafogo, por sua vez, ainda continuou com aquela dificuldade para chegar no gol adversário, para criar as melhores jogadas, para fazer as melhores finalizações. E aí o técnico, o Renato Paiva, começou a utilizar alguns jogadores titulares. E outros, como o Patrick de Paula, que apesar de não ser titular,
é um jogador que tem mais ritmo de jogo porque vem jogando constantemente. Então ele colocou Igor Jesus, ele colocou o Cuiabano, ele colocou o Patrick de Paula, e ele colocou o Savarino. E aí nós também tivemos essa surpresa, né? Porque acabou que o Savarino numa jogada também acabou sentindo a perna. E aí teve que ser substituído. Segundo a entrevista do próprio Renato Paiva, foi um desconforto. Vamos acreditar que tenha sido realmente um desconforto e que o Savarino possa estar pronto para o jogo contra o Bahia, ou, na pior das hipóteses, para o jogo de terça ou quarta-feira contra o Carabobo. O Botafogo vai jogar contra o Bahia na Fonte Nova e depois viaja para a Venezuela para jogar contra o Carabobo. E aí nós esperamos que o Savarino já esteja pronto, já esteja apto a jogar, porque esse jogo lá na Venezuela é muito importante para o Botafogo, muito importante mesmo. Dentro desse aspecto do segundo tempo, à medida que foram entrando os titulares, o Botafogo foi causando mais problema para o time do Distrito Federal. E o Botafogo acabou ampliando o jogo. Depois, novamente com pênalti, com o Igor Jesus, dessa vez batendo. Ele pediu ao Alex Telles para bater e bateu o pênalti, fez o gol. Depois tivemos o gol do Arthur, que enfim desencantou. Uma jogada ali individual do Cuiabano, um cruzamento. E o Arthur, no segundo pau, conseguiu fazer o gol dele de cabeça. Então, já desencantou. Outro que desencantou no último gol foi o Juan Cruz. O Juan Cruz, no primeiro tempo, ele fez o papel do Igor Jesus. O papel que o Igor Jesus desempenhou contra o Fluminense. Ele não saiu muito bem, mas também não saiu muito mal. Talvez seja um jogador que possa dar aí algum resultado esportivo ao Botafogo. Bom, então o Botafogo teve esse tipo de atuação. Foi uma atuação, no primeiro momento, complicada por falta de entrosamento, total falta de entrosamento. E depois, na hora que foram entrando os jogadores que tenham mais ritmo de jogo, o Botafogo conseguiu estabelecer esse placar de 4-0, que praticamente possibilita o técnico Renato Paiva, no segundo jogo, utilizar realmente o elenco alternativo ou totalmente reserva. Eu faria isso, porque você já está com um placar de 4-0 e eu acho que dificilmente o time adversário vai chegar neste resultado. Então o Botafogo praticamente assegura sua participação já na próxima fase. Bom, o nosso comentário é esse. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha o vídeo, dá like. Like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o canal tem crescimento. E aí você me ajuda compartilhando, convidando seus amigos para assistir os nossos vídeos. Ok? Um grande abraço. Saudações alvinegras.